Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mulheres que Lideram. E hoje nós temos aqui mais uma mulher que é uma referência em liderança. Raquel Bauman, que também é nossa mentora do Grandes Mulheres do Interior, aceitou o nosso convite para fazer um bate-papo sobre o que ela pensa e quais são os desafios da mulher quando ela decide ser líder da sua própria vida. Raquel, seja muito bem-vinda e muito obrigada por aceitar esse convite e vir para cá bater esse papo com a gente sobre essa mulher que lidera, essa condição da mulher na liderança. Muito obrigada por estar aqui nesse momento. E quero dizer que se você está com a gente conectado, é porque você já deu o primeiro passo e já fez a sua primeira escolha, que é liderar a sua vida. Muito obrigada, Dani. Muito bom, muito bom. Raquel, você sabe que quando eu escrevi Mulheres que Lideram Jogam Juntas, eu tinha um desejo muito grande de falar um pouco para essas mulheres da importância dessa colaboração mútua, dessa importância da liderança entre as mulheres. Uhum. E você é uma mulher que colabora, que tem esse apoio mútuo e que trabalha também com outras mulheres. Conta pra gente um pouco sobre isso, né? Qual é a importância dessa colaboração entre as mulheres? Quais são os desafios que nós enfrentamos? O que você pensa sobre isso? Bom, Dani, eu penso que a questão da sororidade é muito importante. Porque as mulheres, elas precisam, isso é uma coisa que não tem outra opção. Precisa acabar com essa coisa de competição, essa competição barata, de uma mulher querer ser mais do que a outra. Somos todas iguais, estamos na mesma causa, que é poder ser a gente, poder gerir bem a nossa emoção, poder cuidar da nossa família, poder cuidar do nosso profissional. Então, não tem essa. Podemos ser diferentes fisicamente, uma tem o cabelo mais assim, outra mais assado, mas a mulher, é um ser cheio de virtudes e que ela somada, ela pode ser muito melhor do que uma só. Você concorda comigo? Claro, com certeza. E assim, tem tem vários aspectos, né? Eu trago uma informação no livro, eu até vou aproveitar aqui. Eu quero ler uma fala. Eu fiz muitas pesquisas quando eu fui escrever Mulheres que Lideram Jogam Juntas. E além das minhas vivências, a gente fala muito sobre a síndrome da impostora, a gente fala muito dessa condição de segurança da mulher, desse trabalho colaborativo que a gente vai bater um papo aqui. Mas tem um dado que eu quero falar com você e também ouvir a tua opinião. Olha só. Para evitar que questionem sua autoridade e se sentir segura, a mulher busca se aperfeiçoar, procurando cursos, especializações e pós-graduações. Há cerca de 15% mais mulheres do que homens em mestrados e doutorados. Porém, mesmo sendo mais escolarizadas, recebem salários que representam cerca de 3/4 do que eles ganham. Então, olha só, a mulher estuda mais, a mulher se qualifica mais e a mulher ganha menos. Uhum. Isso aí é um dado, isso é um fato. Uhum. E nós sempre falamos da importância, e você é uma defensora disso, de que o conhecimento ninguém te tira. Exato. É a única coisa que você vai levar para você. E tem uma pesquisa também, que foi feita há um tempo atrás por uma consultoria americana, e que eu adoro citar essa pesquisa como exemplo, que diz o seguinte: os homens também se arriscam mais do que as mulheres. Então, se você tem uma oportunidade numa empresa e tem lá os pré-requisitos para você concorrer a uma vaga, se o homem olha aquele pré-requisito, ele fala, uau, eu tenho 30% das minhas competências, essa vaga é para mim. E ele vai lá e concorre à vaga. A mulher olha aquilo e fala, poxa, eu só tenho 98% das competências, essa vaga não é para mim. Eu preciso continuar buscando os 2%.
Talvez isso converse até um pouco. Por que essa mulher está o tempo todo se buscando qualificação, buscando muito mais informação, 15% a mais. Só que, na verdade, ela ganha menos ou, às vezes, não aceita uma posição de liderança por insegurança, porque ela tem a sensação de nunca estar pronta. Exato. Fala um pouco para a gente sobre essa questão emocional. Você que é especialista em gestão das emoções. O que a emoção tem a ver com esse posicionamento e com essa postura da mulher de falar: eu não tenho os 2%, eu não vou concorrer a essa vaga? Fala um pouco para a gente sobre isso. O que isso tem a ver com essas emoções? Isso é muito interessante. Sabe essa questão do copo meio cheio, quase vazio ou quase cheio? É tudo mentalidade. Se essa mulher tem 98% de assertividade para buscar esse posto, por que ela se sabota? Essa é a pergunta que fica no ar. Por quê? O que falta para essa mulher? Para ela chegar ao ponto de dizer, não, eu sou qualificada, eu posso, estou preparada para esse cargo. Por que ela deixa? E a questão, Dani, eu acho muito importante isso, parar com essa coisa de o homem e a mulher. É o ser. Se a mulher ela é a mais qualificada, e se ela é um profissional tanto quanto o homem, por que ela não vai atrás? Eu acho que deveria de ter não sei, um programa. A questão do Grandes Mulheres do Interior, por exemplo. Né, o seu lindo projeto em que eu sou honrada por fazer parte. Se as mulheres realmente encararem isso como uma realidade para suas vidas e se autoconhecer, e se aceitar, e se acolher, e saber da sua potencialidade, ela não vai ter problema quanto à mentalidade e ela vai buscar o lugar dela desse 98%. No caso, esse 2% aí, ela não precisa se qualificar mais. Ela já está preparada, ela tem que entender isso, que ela já está pronta. E parar de se sabotar. Que bacana. Você já teve alguma experiência em que você olhou um projeto, você tinha que tomar uma decisão, né, na tua carreira? E quando eu falo de carreira, eu não estou falando só do mundo corporativo. Uhum. Você pode ser empreendedora, você pode ser empresário, você pode ser uma profissional liberal, você pode estar no mundo corporativo. É a mulher no campo de trabalho, em que você olhou e falou o seguinte: poxa, eu não tenho todas as competências, mas eu vou adquiri-las. Eu vou falar sim para esse projeto, eu vou abraçar esse projeto, depois eu corro atrás. Mas eu tô dentro, sabe aquela coisa, né, que os nossos filhos, meu filho adolescente fala, eu tô dentro. Eu tô dentro do jogo e depois eu vou me preparando ao longo do jogo. Você já viveu alguma situação assim? Já. Conta pra gente. Eu tenho uma história interessante até. Quando eu cheguei na Suíça, o idioma é uma barreira. Eu moro na parte alemã da Suíça, então vocês imaginam só. E tinha eu trabalhei como professora muito tempo da minha vida em Areal, da cidade onde eu nasci e fui criada, no interior do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei lá, eu me formei como jornalista, comunicação social, pensei, poxa, eu posso dar aula de português. Claro que eu posso dar aula. Mas aí veio a barreira do idioma. Quando eu li o anúncio, aí eu vi, precisa disso, qualificação, lá, porque a Suíça é toda muito cheia de minúcias, muito cheia de burocracia. E aí, quando eu vi aquilo ali, aquela lista extensa, eu falei, opa, eu não vou conseguir fazer isso. Não é a minha hora. Talvez eu tenha que estudar um pouco mais de alemão, me aperfeiçoar para poder... Meu marido falou, não. É sua língua. É o teu marido falando, vai. Vai. É sua língua. Você vai se qualificar em alemão para poder atender em português? Está tudo errado. Você está fresquinha vindo da faculdade agora. Você fez uma universidade de comunicação. E o que você mais estudou? Português. Então, você vai lá e vai adquirir. Eu fui morrendo de medo. Não tinha muitas roupas assim corporativas, né?
mesmo que eu trabalhava na produção de uma TV. Mas eu pensei, bom, eu tenho que encarar. Aí eu estudei um pouco como que poderia ser a entrevista e eu consegui esse emprego numa escola super bem conceituada na Suíça e que ela só trabalha com empresas como a FIFA, só com empresas assim, pessoas que precisam de aprender português para poder trabalhar no corporativo e tal. Eu tive alunos bem bacanas, assim, e quando eu chegava em casa, eu cheia de histórias interessantes, porque se eu tivesse me sabotado e continuado naquela zoninha quentinha, né? De conforto, eu não posso não, a vítima, ainda não posso. Eu meti a cara, fiz. Eu acho que todo mundo que mete a cara e que arrisca, ela consegue. Mesmo que ela leve um não naquele momento, ela não pode desistir. A partir do momento que ela faz uma escolha, ela tem que ter o equilíbrio. Ainda não estou preparada, eu acho que a melhor frase, ainda, não é eu não posso. Se ela ainda não está preparada, então procure estar preparada e vá atrás do seu sonho, vá atrás do que você deseja fazer, do que você deseja conquistar. Que legal. Esse é um case de sucesso. É. Onde você duvidou da sua capacidade, teve alguém para falar, vai, você foi e deu certo. Isso. Mas teve alguma situação em que você foi e ficou frustrada também, mas isso não impediu com que você continuasse nos seus sonhos? Porque eu sempre gosto, né, de trazer os dois lados, porque senão parece que tudo é muito fácil para quem já está nesse lugar muito de liderança, nesse lugar confortável. E não é verdade, né? Eu falo que entre o ponto A com o ponto B tem várias curvas, né? Vários desvios. E a gente precisa contar um pouco disso também. É. Então, eu lembrei de um caso assim que realmente isso até mexe um pouco com o meu emocional. E eu não vou citar nomes, não vou falar o nome da empresa, porque eu acho que não vale a pena. Foi um caso assim, tipo, triste, né? Na realidade que a gente vive hoje. Eu estava procurando estágio quando eu fazia o jornalismo. E o meu tio, eu estudava no Rio de Janeiro, morava no Rio de Janeiro e tal. Ele conhecia um diretor de uma rádio, de uma grande empresa aqui do Brasil. Grande. E aí falou, vai lá conversar com o seu fulano, porque o seu fulano é o diretor lá, então ele é meu amigo, e eu já falei de você para ele sabe. Ok, eu já mostrei a foto, então quando você chegar lá, ele vai saber quem é você. Eu cheguei lá na recepção, com a minha pastinha, meu currículo, toda empolgada, pensando, meu Deus, agora sim. Imagina, vou falar com a pessoa certa. Vou já no Tubarão falar com essa pessoa, o chefão e tal, e com essa indicação tão boa, né? Fui toda empolgada, fui toda arrumadinha, com a minha pastinha. E aí, quando eu cheguei lá, ele falou assim, tá na minha pausa. Você pode me acompanhar num café? Aí eu já achei estranho, mas falei, tudo bem. Fui com ele num café, perto do lugar, e era para trabalhar numa rádio. Então, esse era o meu grande barato, era o meu grande sonho trabalhar numa rádio. E eu já tinha feito isso em Areal, numa rádio pequenininha. E aí, ele falou para mim assim, eu gostei de você. Falei, que bom. Mas eu já fiquei, né, um pouco... Eu gostei de você, mas ele não sabia, não viu meu currículo. Não me escutou, não sabia o tom da minha voz, nada disso, se era qualificado ou não. Não perguntei em qual universidade eu estudava. E falou assim, bom, então, eu vou ser direto, porque eu tenho um tempo agora, eu tenho uma reunião. Você pode ter e ser o que você quiser comigo. É só você usar a sua inteligência. Aí eu falei, mas eu quero só um estágio, porque eu ainda não estou formada, eu com a minha ingenuidade, né, do interior. Eu só quero um estágio, porque ainda não estou formada. Eu acho muito ter responsabilidade, porque eu sei que vocês trabalham com quadros de programação e E naquela época eles já estavam começando a cortar funcionários grandes. E aí ele falou, você não entendeu? Você é tão ingênua? Segurou na minha mão. E falou assim, pensa bem no que você está falando, não para mim. Eu sou o seu fulano, doutor, até falou doutor.
Eu sou o diretor, quase que eu falei o nome da revista. Eu sou o diretor aqui e você está dizendo não para mim. Você sabe que tem uma fila de mais de 1.000 que adoraria estar no seu lugar. Poxa, a mulher também tem que passar por essas coisas, né? Esse foi um case, assim, que eu não me orgulho, mas eu acho importante falar, porque esse é o lado negativo de ser mulher numa sociedade patriarcal. Eu não sou feminista, não sou aquela que defende... Não, só que eu acho que a mulher, ela tem que ser respeitada. Imagina a mulher, ela gera outras vidas. É um ser sagrado, né? Nós somos um ser sagrado. Além de qualificada e de ter todos esses 98% de qualificação. E além disso, eu acho que isso frustra muito a mulher e faz com que ela dê esse passo para trás. Porque se ela for bonita, então, imagina, bonita, inteligente, a inteligência dela vai ser a que vai ficar adormecida. Todo mundo vai só olhar a casca. Eu acho que isso deixa a mulher bem retraída, sabe? Se sabotando. Isso é um ponto até que... Isso dá muitos podcasts. Mas olha só, você tocou num ponto muito importante, que é verdade. Isso acontece diariamente, essa questão dessa mulher estar nesse lugar. Só que a gente não fala muito, né? Por vários motivos. Mas como ficou o seu emocional quando isso aconteceu? Porque a gente precisa saber reconhecer as nossas emoções, reconhecer o impacto que uma situação dessa causa na gente. E qual foi a sua decisão, né? Porque eu acho que está todo mundo perguntando aqui, como eu estou me perguntando. Você aceitou o estágio ou não? O que fez com que você falasse sim ou não? Mas mais do que isso, é o que essa situação desagradável causou em você, quanto mulher, e o que você fez para poder ressignificar isso. Porque a gente precisa ressignificar muitas coisas sendo mulher. Eu falo bastante disso no meu método, que é o método BERT. O R é de ressignificação. Porque se você não ressignificar as coisas ruins que acontecem na tua vida, a chance de você ficar vulnerável é muito maior. Então, conta um pouco pra gente o pós, né? Porque você contou uma situação e jogou na mesa. Né? Delicada. E aí, muitas devem estar pensando, como é que você saiu dessa? Quais são os valores que você teve que resgatar? E qual foi o impacto que isso causou em você? Então, até eu estou curiosa. Essa questão que você levantou aí, valores. Valores familiares. Tudo que a minha mãe me ensinou. Eu disse não para ele, desejei uma boa tarde, um bom dia e saí. E fiquei super frustrada, me sentindo suja, ferida, me sentindo só aquilo, entende? Porque eu acho que cada um faz o que quiser. Se a pessoa disser sim, é um problema da pessoa, é uma escolha que a pessoa tem que fazer, é o momento dela. Mas o meu momento era realmente só um estágio. E aquilo ali me deixou muito ferida. Mas eu não sou aquela pessoa que fica remoendo. Eu logo resolvi, eu contei pra minha mãe ficou super revoltada, xingou o velho de tudo quanto é coisa. Queria denunciar ele e tudo. Se fosse hoje, imagina, hoje eu já estaria fazendo já um videozinho. E ele já estaria no próprio, né, na própria emissora dele aí, em destaque. Mas eu fiquei me sentindo muito mal. E eu tive que realmente fazer um trabalho de ressignificação comigo. Na época eu era muito jovem, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas essa coisa de meditar, de você... Não tinha nada disso. Eu simplesmente, me permiti sentir aquilo e resolvi, ok, eu não sou isso. Sabe? Não é esse meu barato, não é essa minha profissão, eu estou estudando para uma outra coisa, bola para frente. Olhar para frente e já saber que essa experiência ruim foi positiva porque eu aprendi mais uma coisa da vida. Eu nunca tinha passado por isso, eu era completamente crua. E foi, o que não é bênção é aprendizagem, né?
O que não é bênção é lição, né? É lição. Foi uma lição. E, tipo, hoje eu tenho um filho, mas se eu tivesse uma filha, imagina, eu ia ser uma paranoica com a menina e talvez eu já, sabe, já teria contado isso, assim, com mais, né, pressão, assim, para que ela ficasse atenta. Porque minha mãe nunca tinha conversado comigo diretamente, porque ela nunca passou por, pelo menos eu penso, né, que ela nunca tenha passado por isso. Ela ficou muito revoltada. Isso é uma situação muito revoltante. Infelizmente, isso é mais um episódio quando a mulher se expõe para liderar. Ela também tem que estar preparada para esses empecilhos aí da vida, infelizmente. E olha que bacana, né? No momento de decisão importante, você falou sim, mesmo tendo medo. E deu certo, deu bom, né? Como as pessoas falam. Mas num momento muito difícil, em que você foi colocada à prova, numa situação desconfortável, e que você desconhecia, porque não era um tema que era tratado com você, porque isso nem era da realidade da sua mãe, ela não poderia tratar isso com você, você teve recursos internos para poder se posicionar e para poder ressignificar isso. E olha que bacana. E hoje, depois de tantos anos, você tem a coragem de compartilhar essa história para que outras mulheres possam vir e falar assim, olha, isso nunca aconteceu comigo. Mas e se acontecesse? Eu teria o autoconhecimento e conseguiria acionar os meus recursos internos para poder ressignificar essa situação dolorosa? Ou então, isso já aconteceu comigo, mas eu achei que era só comigo e não compartilhei isso com ninguém. E a proposta, né, quando você escreve um livro, quando você faz um podcast, quando você faz uma palestra, e você tem a coragem de compartilhar a sua história, é para que outras mulheres possam te ouvir e falar o seguinte, isso é normal, eu não sou um ET. Não, normal, comum. É, comum, não é normal, você tem razão, ele é comum. E se isso acontecer, eu vou lembrar da história de uma outra mulher que compartilhou isso comigo. Por isso que é tão importante. Sim. E você, naquele momento, com seus recursos, você tomou uma decisão super importante, que era, não é para isso que eu estou estudando, Exato. Isso não serve para mim, eu vou em busca do meu caminho. Isso é liderança. Sim, eu escolhi. Você escolheu um outro caminho. Eu falo que a tua escolha é a escolha certa, até que você escolha outra coisa. Outra coisa, que a gente fala muito de liderança, que é ação, né? Que é a atitude. O que você acha que contribuiu para que você tivesse essa liderança interna e para que você tivesse clareza de quem é você, de que aquilo não era para você, e que você tinha clareza de qual era o seu caminho? Então, clareza é a palavra. Eu sabia exatamente o que eu queria. Eu sabia exatamente onde eu estava e aonde eu queria chegar. Eu acho que isso é liderança. Você saber que você está num ponto e que você precisa ter algumas coisas. Tem pontos de melhorias, né? Que a gente também... Algumas coisas para amadurecer, como eu disse para essa pessoa aí, que eu sabia que eu era só... Meu nível era de estagiária. Então, eu estava buscando ser uma estagiária. Para hoje, ser uma jornalista. E se naquele momento, talvez, se eu tivesse dito sim para ele, talvez eu já teria desviado do meu caminho, da minha decisão, da minha escolha. E teria faltado a liderança. Por isso que eu acho que essa questão da pessoa não conseguir atingir o seu próprio sucesso é só porque, exatamente no ponto X, a pessoa não soube fazer uma boa escolha. Ela não soube liderar a si mesma. Que legal. Olha só, você fala muito de escolha, e a tua história é muito linda. As pessoas estão adoecendo porque estão fazendo escolhas equivocadas.
e porque elas têm vergonha de reconhecer um fracasso. E isso vai adoecendo dentro da gente, né? Isso vai gerando um mal-estar. Então, hoje, com a explosão do digital, né, nos últimos 13 anos, e agora isso está muito forte, essa vida no Instagram, essa vida perfeita, qualquer rede social, as pessoas têm vergonha de falar: eu fracassei num projeto, eu fui demitida, eu não fui escolhida, eu não tive a melhor nota. E tá todo mundo com uma máscara. Exato. Tá todo mundo com uma máscara. E as pessoas não têm coragem, né, de falar: olha, é verdade, eu fracassei aqui. E reconhecer, que é uma frase que eu coloco aqui, que fracassar num projeto não significa que você é uma fracassada. E, de repente, depois de algum tempo, você vai falar: ainda bem que eu fracassei nesse projeto, porque ele não era para mim, né? Hoje eu estou em outro, que tem a ver com a minha essência. Você trouxe esse ponto muito de essência aqui, que é algo que eu acho que a gente precisa falar cada vez mais, porque foi a tua essência que te trouxe clareza de quem você era e aonde você estava buscando chegar. O que te ajudou a ser essa mulher que tem a coragem de falar das suas vulnerabilidades? Então, eu acho que isso é uma questão de maturidade emocional. Eu já passei por tantas coisas e que eu nunca encarei como negativas. Eu sempre encaro como lição. Talvez seja essa coisa... Hoje em dia as pessoas discutem muito a positividade tóxica, que eu acho isso um pouco questionável, porque eu penso que o pensamento positivo, ele pode tirar você de muita furada. Pode ser que não deu certo na primeira vez, na segunda, na terceira, mas se você tiver persistência e clareza do que você realmente quer, a tua maturidade emocional vai te levar para esse lugar desejado, que é o sucesso. E o sucesso para a pessoa, O né? sucesso para a pessoa, que é uma coisa particular de cada um. O sucesso para a pessoa. E as pessoas estão muito, eu sinto, corrompida com a questão das redes sociais, porque estão pintando um padrão. Eu posso falar de escravidão porque eu venho de origens de escravos. E você não acha que as pessoas estão voltando outra vez para esse lugar da escravidão? Você ter que seguir um padrão, você ter que ter o cabelo liso, ou você ter que ter a boca com botox ou não, ou sem, ou o rosto esticadinho ou não, ou a barriga chapadinha ou não. Você tem que ser o que você é. Você já nasceu pronto. Todos nós já nascemos. A PNL fala muito isso. Você nasceu com todos os recursos para ser quem você veio para ser. Então, você já está pronto. Você não tem que seguir padrão do outro. Não tem como você caminhar com o sapato do outro. Que é o que estão fazendo. Estão acabando com a espécie humana. Que é perfeita. Ela é perfeita do jeito que ela é. Ela não precisa mais de ajuste aqui e ali, sabe? Não estou condenando quem faz procedimentos estéticos, porque eu também faço. Limpo a pele, gosto, vou no cabelo, adoro. Mas não é isso. Não é sobre isso. É sobre você tentar caber no mundo do outro. Infelizmente, eu acho que essa é a nossa realidade do momento. É verdade, nossa. E você, em alguma passagem da sua vida, já aceitou um desafio de trabalhar em algum lugar que você sentia que não era o teu lugar? Mas ou você fez isso por necessidade, ou você fez isso por ego, ou você fez isso por qualquer motivo que seja, que você falou: poxa, esse não é o meu lugar, esse não é o meu sapato, e eu não consigo entregar a minha melhor versão aqui. Você já passou por isso? Já. Estudante brasileira. Quando eu trabalhava em loja. Eu trabalhei numa loja
de lingerie num shopping no Rio de Janeiro, um grande shopping. E, poxa, aquilo ali não era para mim. É aquela coisa de você contar os dias para você estar de folga. Você contar o tempo que você está lá, olhar o relógio de 5 minutos. Esse sapato não era meu. Mas eu precisava de dinheiro, eu tinha que pagar minhas contas, pagar aluguel e tudo. Eu fiz, sim. E também é minha história e está aí. E eu tenho orgulho dessa passagem, meu filho sabe. E às vezes eu conto isso. Eu adoro embrulhar presente. Agora chega o Natal, eu adoro embrulhar. E eu sempre conto a mesma história, porque quando eu trabalhava na loja... Tem uma história que te marcou, né? Não era sua, mas ela fez parte. Mas ela fez parte. E eu aprendi alguma coisa. Eu já empaco muito bem. Eu faço cada pacote lindo. Então, sempre tem um aprendizado em tudo que se faz. E a intenção positiva... ela está em tudo que a gente se submete, em tudo que a gente tenta fazer, tudo que a gente tenta realizar. A intenção positiva está sempre lá. Pode ser que não seja o seu sapato, mas se você calçou para fazer a caminhada, você quis se sentir bem, quis se sentir aceita, acolhida, ou só quis pagar as contas mesmo que eu quis pagar meu aluguel. Mas e agora o contrário? Aquele trabalho que você fez ou que você escolheu e você tinha a sensação de que eu nasci para isso. Eu sou a pessoa certa, no lugar certo. Então, esse sonho eu estou vivendo agora. Que bom. Esse sonho eu estou vivendo agora como hipnoterapeuta, como coach. Eu estou vivendo agora, trabalhando no projeto das grandes mulheres do interior, atendendo os meus clientes. Esse sonho eu estou vivendo agora, cuidando de pessoas, do emocional das pessoas, estudando dia a dia gestão emocional, sobre o poder dos pensamentos, sobre o poder da positividade na sua vida, o poder de você se escolher toda manhã e ser grato por cada raio de sol que você recebe toda manhã. Que legal. Você como hipnoterapeuta, né, como coach e terapeuta também dessa gestão das emoções, fala um pouco do quanto você estar num ambiente de muita pressão e num ambiente muito hostil, isso impacta o seu psicológico, os seus pensamentos. Quais são os reflexos que isso podem aparecer na pessoa? Tanta coisa, Dani. Tipo, o burnout é o que a gente já sabe, né? Crise de ansiedade, pânico. Há pouco tempo, uma pessoa me ligou dizendo que caiu dura dentro da academia, porque estava vindo do trabalho e também está com um projeto, tentando empreender. E ela está usando o sapato do outro, porque ela está indo atrás de rede social de uma forma ensandecida. E ela teve um piripaque no lugar onde ela teria que estar bem, relaxando, porque estava cuidando de si mesma. Então, foi tanta pressão, que ela caiu dura, teve uma crise de pânico e acharam que ela estava tendo um ataque epilético. Chamaram ambulância e tudo. Olha, isso é muito sério, Dani. É, muito sério. Isso é muito sério. As pessoas estão se perdendo. Eu sempre indico de você tirar pelo menos 5 minutinhos para você. Faz isso 3 vezes ao dia. Respiração consciente. Isso salva vidas. Você sentar, se tocar. Sentir a sua presença, seu batimento cardíaco. E saber que você está lá, no presente. Vão vir pensamentos ruins, vão vir pensamentos bons, mas não importa. O que importa é você estar lá naquele momento e estar consciente. Os pensamentos vêm como as nuvens, vêm e vão, e você se sente, e você respira fundo, respira amor e aspira liberdade, né? Igual a música. Mas não é verdade? Isso é verdade.
só esses 5 minutinhos para você já faz toda a diferença, para você acalmar a sua respiração, seu batimento cardíaco, você tomar melhores decisões na sua vida. Dizem que o mindfulness é uma palavra linda, mas é simples, é só sentar um pouquinho, fecha os olhos, se conecta com você e analisa as suas escolhas, analisa o ambiente que você está, tudo que você está sentindo. E se pergunta, não tem aquela Byron Katie? A Byron Katie, ela tem 3 perguntas poderosas, né? O que eu estou sentindo é verdade? Ela faz isso com os pacientes dela. Aí você se pergunta, é verdade o que eu estou sentindo? Se eu continuar sentindo isso, aonde isso vai me levar? Né? E também você tem absolutamente certeza do que você está sentindo é verdade? Porque muitas vezes a gente pensa uma coisa, a gente só alucina. O chefe chega furioso e te responde de qualquer maneira, e você toma aquilo no coração achando que é uma coisa com você, contra você. E ele só pode estar tendo um mau momento, um mau dia. De repente, a casa dele não está funcionando bem. De repente, um projeto em que ele está engajado não está funcionando bem e ele não está tendo boas respostas, bons resultados. Não é nada com você. E se você alucinar e tomar isso para você, você vai estar carregando a mochila dele, os sentimentos dele nas suas costas, e isso dói. E somatiza no teu corpo, trazendo doenças emocionais, doenças físicas. É verdade, isso é muito poderoso. E tem uma coisa que eu aprendi com a vida, que é quando o outro te critica muito, ele está falando muito mais dele do que de você. Sim. Só que a gente demora muito para aprender isso, né? Demora demais. Então, é a questão do espelho, né? Isso. É o quanto isso reflete em você. Que eu sempre falo que a gente precisa pensar nisso e ter essa capacidade de raciocínio. Mas qual é o maior desafio? É você conseguir ter essa capacidade de raciocínio. Hoje já tem muitas pesquisas mostrando que a falta de sono, que a falta de atividade física e a má alimentação são fatores que impactam diretamente no seu cognitivo. Isso. E aí você não tem capacidade de raciocínio, capacidade de análise do ambiente e de tomada de decisão. Então parece bobeira. Eu sei que eu tenho que dormir de 7 a 8 horas por noite, eu sei que eu tenho que me alimentar. A gente sabe, mas é bom falar do óbvio, né? A gente tem que falar do óbvio sempre, porque é tão óbvio que eu não faço. Que eu não faço. E o óbvio precisa ser dito, né? Que eu simplesmente não faço. Então, eu preciso falar do óbvio, porque é tão óbvio que eu não faço. E como que você enxerga, né, este cuidado relacionado com as emoções? Eles estão conectados? Totalmente. Você citou agora a questão da alimentação. Há pouco tempo eu fiz uma palestra numa plataforma de reeducação alimentar. E eu fui convidada porque as clientes estão tendo ansiedade. E aí, quando a gente investiga e vê por que está tendo ansiedade, é a questão do emagrecimento. Não tem nada a ver com a questão do emagrecimento. Não tem nada a ver com a questão de você, cortou isso, cortou aquilo, cortou açúcar. Não é isso. A questão é simplesmente porque as pessoas não param nem para alimentar o corpo. Está sempre todo mundo ou olhando o celular, ou assistindo coisa na TV. Então, ela não está conectada com o alimento. E aí, nessa palestra, nós falamos sobre alimentação consciente e a gestão da emoção. E como é que você faz isso? É só você parar na frente do seu prato. Quando você arruma o seu prato, você já tem que estar lá, presente, e se perguntar: eu preciso disso? É salada? Então preciso muito. Para botar bastante salada. Mas eu preciso de tanto carboidrato assim? Isso é simples. Se você se perguntar se você precisa ou se você está comendo porque você quer, porque você deseja, são coisas diferentes. Quando a gente não está prestando atenção no nosso momento, no agora,
quanta coisa, quanta escolha ruim, maligna a gente faz na vida da gente, para o corpo da gente. Por isso é muito importante, não só a questão de fazer exercício físico, mas se alimentar bem. E quando faz exercício físico, estar presente, estar participando. Eu tenho uma professora, né? Quando eu fazia programação neurolinguística, ela dizia assim, a Luísa Lopes, ela dizia assim, você tem compromisso com você mesmo? E quando você fala assim, hoje eu vou fazer isso assim, assim para mim, você vai? Eu achava muito divertido. Mas se você falha com você, se você deixa de assumir um compromisso com você e fazer, você acha que o outro vai fazer? Não vai. O respeito começa aí. Em você liderar suas escolhas, suas decisões. Aí que começa o respeito. Muito bom. Inclusive, um dos temas que eu coloco aqui no meu livro, que é descobrir como cuidar de si mesmo e respeitar seus limites enquanto ajuda outras mulheres a se desenvolverem. Olha que lindo. Então, pelo que você está falando, é o seguinte, primeiro lugar é você. Isso. Se você não cuida, não se cuida, você não vai cuidar da sua casa, da sua carreira, não vai cuidar do seu filho, do seu marido, você não vai cuidar de ninguém. Então, assim, para você cuidar do outro, você tem que cuidar de si mesmo. De si mesmo. Senão, não floresce. Não floresce. É simples assim. Muito lindo. E Raquel, e ter essa lucidez, né, que você falou, da clareza, dessa importância do cognitivo, para que você possa tomar boas decisões. Eu sempre falo, em todos os lugares, que o nosso corpo é fofoqueiro. Você deu um exemplo até dessa sua, né, cliente, que ela estava tendo um ataque, uma crise, um pânico de ansiedade. E o problema dela não era físico, Não. Ele era totalmente emocional. E como isso, né, impacta na nossa liderança, no nosso dia a dia. E a gente tem buscado criar espaço para essas mulheres, para que elas possam falar cada vez mais, porque a gente precisa de um ambiente seguro para falar do que acontece, porque as nossas emoções, elas são diferentes dos homens, né? O nosso corpo, ele é diferente, a nossa natureza é diferente, então a gente precisa olhar de forma diferente. Com mais amor ainda. Com mais amor, exatamente. E aí, falando desse tema, né? Você que é tão líder da própria vida, que já sua história de vida conta isso, né? Dessa liderança nata que você tem em ter essa ação, voltada para ação, voltada para execução, voltada para contribuição, né? Tudo é ão mesmo, né? Que é a questão da liderança, né? Que é uma liderança nata, que é aquele inconformismo positivo. Porque assim, não deu certo o negócio, vamos para o próximo. Eu sei o que eu quero, onde eu estou e aonde eu quero chegar. Exato. E aí não poderíamos deixar de falar, porque a gente fala com outras mulheres, né? Com as nossas outras mulheres. Você já teve na sua vida a figura de uma mulher que te ajudou e que ela marcou a sua vida positivamente? Tem várias mulheres. Primeiro a minha mãe, que a minha mãe era uma líder nata. Tipo, ela era super controladora. Mas hoje eu entendo bem o que ela quis fazer. Ela quis fazer de mim a melhor versão dela. Ela quis melhorar a espécie, então tá perdoada. E muitas coisas boas ela agregou na minha vida. Ela sempre investiu em mim, sempre acreditou no meu potencial. E se eu tivesse um pouco frágil, ela falava, você pode, você vai fazer sim. Você vai fazer sim, você pode, você chegou até aqui, por que você não vai continuar? E também tive uma pessoa, uma professora linda, maravilhosa, que no dia da minha Fátima Nascimento, um beijo, no dia da minha formatura, eu fiz magistério, né? E ela disse assim, você já tem um emprego. Aí eu surtei, né? Eu tinha 17 anos. E ela falou assim, é um prazer para mim, eu tive que nascer, crescer e tal.
E agora eu estou assumindo o projeto de Darcy Ribeiro, que era o Master da Educação do Brasil. Ele tem um projeto e vai fazer um CIEP, tal, o Brasil todo. O CIEP de Areal é meu. Eu vou ser a diretora e você pode montar a sua equipe. Você vai ser a recreadora oficial e você pode contratar mais 3 meninas. Esse foi o meu primeiro contato em convocar outras mulheres, que nós somos amigas até hoje. Até hoje a gente participa da vida de uma da outra. E foi assim. Uma sobe e puxa a outra. É isso. Você tá vendo? Então, esse é um exemplo dessa força mesmo, dessa transformação. Exato. Esse é o que deu certo. Deu certo. Mas você já teve alguma mulher na tua vida que, por falta de sororidade ou de competição excessiva, te prejudicou e te marcou também? Já tive, sim. Já tive alguns casos. São casos, assim, que, sinceramente, eu acho que nem vale a pena contar. Mas não. Casos, assim, de mulheres, por exemplo, que está em posição de tua chefe, mas ela quer dar um passo para baixo na hierarquia para prejudicar você, para competir com você e não saber o lugar dela. No caso, assim, eu acho que ninguém é, tipo, superior, mas se tem uma hierarquia numa empresa... Por que não fazer o papel dela e deixar você brilhar na sua parte e ela brilha na parte dela? Eu já tive situações desse nível, assim, que são deploráveis. Acho que nem vale a pena, nem vai acrescentar na vida de ninguém. Mas que na ocasião te machucou. Muito. Te marcou, te prejudicou. Muito. Me fez chorar. Que coisa que... E não é muito fácil me fazer chorar. Abalou sua autoconfiança. Abalou minha autoconfiança, me fez raiva. Me fez falar palavrão, coisas do tipo. Sim, eu fiquei muito chateada, mas a minha mãe sempre chegava junto e falava, não, você é você. Ela ainda falava, por isso que eu amo você, porque você é você. Eu não entendia isso muito bem, achava engraçado, sabe? Eu chegava em casa, e ela falava isso, eu amo você porque você é você. Eu sei que você, amanhã, você vai acordar e você vai trabalhar linda, cabeça erguida. E o que foi ontem, já era. Até ela tinha uma rádio lá, eu não sei se... Rádio Mundial, quando o rádio ainda era AM. Olha, eu já estou entregando a minha idade aqui. A minha mãe ouvia isso, começava muito cedo da manhã e tinha um programa do Alberto Brizola. E ele falava, ontem já era, amanhã é o dia. Não, ontem já era... hoje é o dia e amanhã poderá não mais chegar. Aí ele falava, a partir de agora. Aí minha mãe, tá vendo? Olha aí. Aí ela vivia repetindo isso pra mim, viva o hoje. O hoje. Hoje não tá legal, aconteceu isso, mas amanhã, minha filha, amanhã você vai chegar lá. Ela já vai ter esquecido e vai ser ótimo. E assim eu fui vivendo um dia atrás do outro. Foi uma fase meio estranha da minha vida, sabe? Uma fase estranha em que eu tive que lidar com um determinado perfil de mulher para poder ser o que eu sou hoje. E valeu a pena. E provavelmente você não repete o mesmo modelo. Não. Porque a gente aprende como não fazer, né? Exato. A gente vê algumas situações que você fala, poxa, foi duro, mas eu aprendi como não fazer. Eu não quero isso para mim. Não vou repetir esse mesmo modelo. Eu falo que a gente só conhece o bem porque a gente já sentiu o mal. O mal. Né? Porque se você não tem esse contraste, você não consegue comparar e não consegue fazer escolhas. Exato. Poxa, que delícia. Raquel, já estamos seguindo para o final do nosso podcast. Que papo gostoso. Ai, Dani, também achei. Dessa gestão, da inteligência emocional. E olha que bacana, né? A tua fala, ela traz o tempo todo que essa tua liderança, essa tua força, esse teu servir, ele vem de casa. A tua mãe é a principal referência que você tem de uma mulher que sabia liderar a própria vida e as situações, né? Isso é muito legal. E por que eu sempre peço exemplos? Para deixar uma única mensagem.
que é muito essa colaboração entre as mulheres, que não tem a ver com o movimento, mas tem a ver com um negócio sustentável. Exato. Porque quando uma mulher pratica a sororidade com outra mulher, principalmente no mercado de trabalho, ela constrói carreiras e ela constrói vidas. Exato. Mas quando uma mulher, por insegurança ou por qualquer outro motivo, ela não pratica a sororidade, ela destrói a outra mulher. E ela pode destruir vidas. Então, é colocar muito mais intencionalidade nas nossas ações e entender que nós precisamos dessa ajuda muito, né? Mútua. Por isso que mulheres que lideram jogam juntas. E jogar juntas significa, eu não preciso concordar com você, mas eu não vou te destruir. Claro. Apoio. Não vou. Por você ser mulher, por você ser a minha semelhante, você vai ter o meu apoio. Você pode não ter a decisão que você gostaria, mas você vai ter o meu apoio em te respeitar minimamente. Que lindo. Olha só, agora já chegando ao final, eu quero que você deixe uma mensagem para todas as mulheres que estão nos ouvindo sobre a principal lição que você extraiu da tua vida por ser essa mulher que lidera. O que elas precisam fazer para continuar nesse lugar de minimamente liderando a própria vida? E qual é a importância de apoiar outra mulher ao longo da sua trajetória? Bom, eu quero agradecer por estar aqui. Foi maravilhoso esse bate-papo. A gente poderia ficar aqui mais uma hora, que tem muito tema. Eu penso que as mulheres têm que... Tem aquela marca, né? Os grãos juntinhos que fazem a força. Então, se cada uma de nós for um grão e cada uma de nós enxergar a outra com esse grão, quando a gente se junta, o quão doce pode ser e leve o processo. Ter bons pensamentos, olhar o outro com amor, se olhar com amor. Gerir melhor as suas emoções, saber que tudo passa. É um momento que você está vivendo. E se você não levar aquilo como uma maldição na sua vida, você saberá que vai ser uma bênção. É só isso. Muito bom. Gente, foi uma aula, não foi? Olha que delícia, foi uma aula. Muito obrigada, Raquel. Do fundo do meu coração. E parabéns por ser essa mulher que inspira outras mulheres. Muito obrigada. E eu te parabenizo por esse livro maravilhoso, por essa obra maravilhosa. Imagina. Eu fiz pensando em todas as mulheres. Acho que a gente precisa falar, né? Abrir o livro da nossa vida. Eu acho que esse é o passo mais importante que vem com a maturidade. Isso. Bom, muito obrigada a você que nos assistiu até o final. Espero que tenham gostado. E no próximo episódio, nós vamos ter mais novidades. Grande abraço!